Desrespeito, constrangimento, humilhação. De maneira constante e contínua. A queixa tem nome: assédio moral. O assédio moral é o terror psicológico no ambiente de trabalho. É quando a relação entre o chefe e o subordinado, ou entre duas pessoas, ultrapassa as raias na normalidade e se torna um terrorismo, se torna um abuso. E pode ser também ascendente, de baixo para cima. Um grupo de funcionários assediando um chefe, boicotando projetos, falsificando situações que levem depois à derrubada daquela chefia. O problema sempre existiu. A lei não classifica como crime. Mas desde o final da década de 90, a Justiça vem aceitando denúncias de assédio moral. E elas cresceram 600% nos últimos 12 meses. O difícil é juntar as provas. Por quê? Porque às vezes ele se dá a portas fechadas, entre duas pessoas. E a dificuldade de provas é muito grande. Mas existem outros meios de prova também admitidos, como a filmagem, fotografias, e-mails, cópias de memorandos ofensivos que a pessoa recebe. Mas principalmente a prova é testemunhal. O assédio moral pode começar de maneira sutil. O objetivo é desestabilizar a vítima. Parar de falar com o subordinado é uma das formas de assédio moral. Assim como solicitar tarefas impossíveis de serem realizadas ou em curto prazo. Isolar o trabalhador, deixando-o sem tarefa. Ridicularizar, humilhar publicamente, inferiorizar. Fazer comentários maldosos quando o funcionário falta para ir ao médico. Discriminar o funcionário por suas características físicas ou escolha religiosa. A pressão é tão forte que a vítima se deprime e acaba pedindo demissão. Então, se você desconfia que pode estar sendo vítima de assédio moral, preste atenção nessas dicas. Anote as humilhações com data, local, nome do agressor, testemunhas. Evite conversar com o agressor sem ninguém por perto. Exija por escrito explicações sobre a agressão. Informe a empresa o que está acontecendo. Caso não consiga resolver, procure seu sindicato ou a Justiça do Trabalho. Eu vou receber visitas aqui para responder algumas perguntas, inclusive, da rua. Eu tenho o Deusdete de Oliveira, que é administrador de planos de saúde e sofreu e sofre agressão moral. Como vai? Tudo bem, Deusdete? Muito prazer, muito bem-vindo, viu? Vamos entrar. Doutor José Luiz Campos Xavier, que é advogado. Muito obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo. E o jornalista que escreveu um livro a respeito de chefes mal-humorados. Como é que é o nome do seu livro? Eu achei ótimo. As chefias avassaladoras. As chefias avassaladoras. O que quer dizer uma chefia avassaladora? É um chefe, um chefe absolutamente indesejado, tirano ao extremo com seus funcionários. E como é que colhe provas? O que as pessoas têm que saber? Quem está sofrendo isso agora? Principalmente, a pessoa que está sofrendo assédio, ela tem que ter informações ou buscar sempre colegas de trabalho que tenham vivenciado com ela o drama. Pois é, mas olha, vai falar contra o chefe, vai perder o emprego também, olha que situação. A gente sempre costuma dizer, entre nós advogados, que a Justiça do Trabalho é a justiça do desempregado. Por que isso? Porque só entra com ação quem foi demitido. Porque senão então, você vai perder até para você conseguir uma testemunha, é difícil. É difícil. Você tem que, às vezes, o colega que continua trabalhando se predispor a ir lá para fazer, ainda que ele tenha visto e saiba que você tem razão, ele tenta se preservar. É uma coisa, é um instinto de preservação. Tem exatamente. A gente tem até algumas perguntas aí, levanta questões. A gente foi à rua para perguntar um pouco, pois não. Tem um dado importante e que o resultado dessa pesquisa me mostrou com muita propriedade. A melhor testemunha é aquele que já saiu da empresa. Esse não tem nenhum problema. Pois é, mas até ou ele isso pediu demissão, acontecer... mas não, se você conseguir manter o contato com essas pessoas que se desligaram, ou por questões de assédio ou não, mas que conhecem... Mas o que o Deusdete está dizendo é importante. Se tem uma prova física com um tipo de constrangimento escrito, sim, um e-mail, quer dizer, essa chefia foi... Talvez, assim, a melhor orientação que a gente possa passar para quem é vítima do assédio é, na medida do possível, fazer a denúncia imediatamente. Sofreu assédio, se foi o chefe, vai ao gerente, vai ao supervisor, mas faça a denúncia. Escreva, não adianta relate. Só falar. Exato. Né? Falar, a coisa as palavras tem que estar vão documentada, embora. até para ele poder cobrar uma postura da empresa. Se naquela empresa existe um caso de assédio, a empresa tem que tomar uma atitude rápida. Ninguém pode desrespeitar o outro. Isso é um princípio de regra de convivência da sociedade.
E se você começa a trazer àquela pessoa uma insegurança no trabalho que ela faça, então, se você é burra, se você é uma idiota, você não consegue fazer o seu trabalho. E aí você começa a perder a sua autoestima, você começa a desenvolver, de repente, uma doença, uma síndrome qualquer, por causa desses ataques. Então, no caso relatado, é realmente um caso típico de assédio. Isso precisa ser uma coisa constante, quer dizer, não é que de repente alguém está lá, porque quem está me escutando também, de repente alguém está lá, teve um piti que levantou de manhã, estou falando de uma relação de patrão-empregado, que mora na mesma casa. Às vezes você não está num bom dia. Né? E aí isso não pode ser considerado como um assédio moral. Não, o assédio moral, na verdade, para se caracterizar, ele tem que ser reiterado, constante. E se tiver como provar, ou alguém que vá testemunhar, que tipo de indenização é essa? Bom, normalmente, vários níveis. O juiz arbitra uma indenização por dano moral, porque aí o assédio moral você caracteriza um dano moral àquela pessoa. E aí a questão do quanto da indenização, ela varia muito, Ana. Porque você hoje não tem um patamar, ou você não tem algo concreto que você possa atribuir para determinada prática de ato um determinado valor de indenização. Então, depende muito da condição do processo, de você fazer uma prova melhor, uma prova mais ou menos, o que seja. Enfim, mas para você ter uma prova efetiva no processo, o juiz considera isso. E também o que é importante na coisa do dano moral é a capacidade do agressor ou do assediador pagar o valor da indenização. O dono da empresa. Exatamente. Quanto mais condições a empresa tem de pagar a indenização, seria o caráter pedagógico. E todo mundo perde nessa história, não só o funcionário, mas a empresa e o Estado também. Porque na maioria das vezes, esse empregado, ele se afasta e tira uma licença. E é importante dizer também que o assédio moral é uma doença profissional. Ele pode preencher uma CAT, que é a comunicação de acidente ao trabalho, e isso aí está considerado, hoje eu tenho vários casos lá em Divinópolis, por exemplo, que a pessoa foi considerado como uma doença profissional e a pessoa afasta como um acidente. O projeto de lei que está sendo analisado pelos deputados quer transformar assédio moral em acidente de trabalho. Assim, o trabalhador assediado passaria a ter direito a receber benefício da Previdência Social. Isso valeria apenas para os casos de ofensa no local de trabalho, mesmo que o motivo não tenha relação com assuntos profissionais. O doutor Grijalbo é juiz do trabalho e acha que o projeto é um avanço. Por quê, doutor Grijalbo? Porque, em primeiro lugar, elimina qualquer dúvida na jurisprudência hoje a respeito da caracterização do assédio como acidente. É verdade que alguns juízes já reconhecem e explicita. Em segundo lugar, faz com que o empregador transforme o local de trabalho em algo absolutamente saudável. O local de trabalho não pode ser uma zona de guerra, nem uma zona neutra. O trabalhador tem que adotar medidas preventivas para oferecer as melhores condições para evitar os atritos, os conflitos. E a partir daí, a gente tem uma sociedade ética fundada no princípio da dignidade da pessoa humana.